Hoje a gente vai mergulhar em um dos salmos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 20. Ele é, na sua origem, uma oração de guerra, mas a mensagem dele sobre onde a gente coloca a nossa confiança é impressionantemente atual. É quase um guia para a vitória, uma vitória que não começa no campo de batalha, mas dentro do nosso coração. Então, vamos juntos desvendar esse texto? Para a gente entender de verdade a força desse salmo, a gente precisa primeiro visualizar o cenário. Não estamos falando de uma dificuldade qualquer, sabe? A gente está falando de um momento de vida ou morte, na véspera de uma batalha que ia decidir o destino de uma nação inteira. Tenta imaginar a disparidade de forças. De um lado você tem o exército de Israel, basicamente infantaria, gente que lutava a pé. Do outro lado, os inimigos com a arma mais temida daquele tempo, os carros de guerra. Pensa em plataformas móveis, cheias de arqueiros, com lâminas saindo das rodas. Era a tecnologia de ponta feita para aniquilar soldados a pé. Humanamente falando, a situação era simplesmente desesperadora. E essa situação de desvantagem total nos joga de cara com a pergunta central do Salmo. Uma pergunta que ecoa até hoje. Diante daquilo que parece impossível, quando os nossos recursos se mostram insuficientes, para onde o nosso coração corre para buscar segurança? É exatamente aqui que a verdadeira batalha começa. Então, vamos ver como o Salmo responde a essa pergunta. A primeira parte, que vai dos versículos 1 a 5, não é um grito de uma pessoa só, mas uma oração coletiva. É o povo todo, em unidade, orando pelo seu rei e, claro, por si mesmo. O salmo já começa com um senso de urgência, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Esse dia da tribulação não era só uma fase ruim, era o risco real do extermínio, da escravidão, da destruição completa. A oração é específica, é para um momento de crise aguda. E olha que interessante a escolha do nome que eles usam. O nome do Deus de Jacó o proteja. Por que Jacó? Jacó foi aquele patriarca que lutou, que teve medo, que era cheio de falhas. Então, invocar o Deus de Jacó é apelar não para uma justiça baseada em méritos, mas para a graça de um Deus que se especializa em socorrer quem está em apuros. A oração continua e especifica de onde viria a ajuda, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Isso aqui é fundamental. A ajuda não viria de alianças com o Egito ou de um arsenal secreto. Viria do lugar da presença de Deus. Ou seja, a vitória antes de ser militar é declarada como sendo, em primeiro lugar, espiritual. Logo depois, o povo pede que Deus se lembre das ofertas e aceite os holocaustos do rei. Mas, muita atenção aqui, isso não é uma tentativa de barganha com Deus, tipo, toma isso e me dá a vitória. O holocausto era a oferta que era inteiramente consumida pelo fogo, simbolizando uma consagração total. Era o rei dizendo, Senhor, minha vida, meus planos, tudo pertence a ti. Deus responde a essa entrega, não a uma negociação. Então, um ponto crucial aparece no versículo 4, que Deus realize tudo o que você planejou. Isso mostra um equilíbrio perfeito. O rei não estava de braços cruzados, esperando um milagre. Ele tinha planos, estratégias. A fé aqui não é desculpa para a inércia, sabe? É a junção perfeita entre o planejamento humano responsável e a dependência total da bênção de Deus para que esses planos deem certo. E a oração termina com uma explosão de fé que já olha lá na frente. Eles já estão planejando a festa da vitória. Hastear os pendões em nome de Deus era uma declaração pública de que aquela vitória e a nação inteira pertenciam a ele. É uma fé que age na certeza da resposta de Deus antes mesmo dela ser visível. Agora, acontece uma coisa extraordinária bem no meio do salmo. O tom muda completamente. Aquela súplica cheia de esperança se transforma numa declaração de certeza absoluta. Percebe a virada de chave? Os versos anteriores diziam que o Senhor faça. O versículo 6 diz, agora sei que o Senhor salva. A dúvida se dissipa e dá lugar a uma convicção firme. É como se, no meio da oração, a comunidade recebesse uma confirmação divina. A esperança virou conhecimento. E de onde vem essa certeza toda? Ela se apoia em dois pilares. Primeiro, na aliança de Deus. Ele salva seu ungido, aquele com quem ele tem um pacto. E segundo, no poder de Deus. A salvação vem com a vitoriosa força da sua mão direita, uma imagem que descreve o poder de Deus agindo de forma irresistível. Com essa certeza estabelecida, o salmista apresenta o confronto de visões de mundo mais famoso do Salmo.
Aqui, a escolha entre duas fontes de confiança é colocada de forma clara, direta, sem rodeios. Esse versículo é o coração do Salmo. De um lado, o poder que se pode ver, a tecnologia militar, a força bruta em que o mundo confiava. Do outro, a confiança no nome do Senhor. E o nome de Deus representa todo o seu caráter, sua fidelidade, seu poder, sua presença. É a escolha entre aquilo que impressiona os olhos e aquilo que é eterno. E essa escolha é muito relevante hoje. Pensa só. Os carros e cavalos modernos podem ser o nosso saldo bancário, nossa rede de contatos, a tecnologia de que a gente depende ou o poder político que admiramos. São coisas que nos dão uma sensação de segurança. Mas a confiança no nome do Senhor se baseia em algo totalmente diferente. No seu caráter que não muda, no seu poder que realmente liberta e na sua presença constante. E o Salmo declara o resultado inevitável dessa escolha. Aqueles que apoiam todo o seu peso em coisas materiais e que têm um fim vão descobrir que elas são frágeis. Quando esse suporte quebra, a queda é certa. Mas aqueles cuja confiança está no Senhor se levantam e permanecem firmes, numa posição de estabilidade, de resiliência. E para a gente fechar, vamos ver como todo este salmo aponta para uma vitória ainda maior e para um rei definitivo. A oração por um rei ungido encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. O Salmo ora pela salvação do ungido de Deus. Em hebraico, essa palavra é Messias. Embora estivesse se referindo a Davi naquele momento, ela carrega um peso profético enorme, apontando para o rei Messias prometido, que viria da linhagem de Davi. E aqui a conexão fica claríssima. Davi foi uma sombra. Jesus é a realidade. Enquanto Davi confiou em Deus para uma batalha física, Jesus, o ungido definitivo, venceu a batalha final contra o pecado e a morte. E ele fez isso rejeitando de propósito os carros de poder deste mundo, escolhendo o caminho da humildade e do sacrifício. O dia da tribulação de Jesus foi a cruz. Ali, ele não invocou legiões de anjos. Sua vitória não veio através da força, mas do sacrifício. A cruz é a expressão máxima de confiança no Pai, e não nos carros e cavalos do poder mundano. Ele venceu exatamente da maneira que o Salmo 20 celebra. Sendo assim, o clamor final do Salmo ganha um significado novo e muito mais profundo. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Para nós hoje, esta é uma oração pela exaltação contínua do Rei Jesus. E a promessa é que, por estarmos nele, o Deus que respondeu ao Rei com a ressurreição também nos responde quando nós clamamos. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. O Salmo 20 nos desafia a fazer um inventário da nossa confiança. Honestamente, quais são os carros e cavalos modernos em que nós apoiamos nosso senso de segurança, mas que no fundo só nos tornam frágeis e nos impedem de nos mantermos verdadeiramente de pé? A resposta a essa pergunta define o resultado das nossas próprias batalhas.